Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacaizu. E hoje a gente vai cutucar um daqueles assuntos que a internet morre de medo de falar, mas que quando você olha, vai ver que é muito mais simples e lógico do que parece. O fato de que homens preferem não assumir os filhos de outros homens. Eu vejo muita gente repetindo um discurso pronto como se fosse verdade absoluta de que o homem ele tem que aceitar uma mulher com filhos, que tem obrigação moral de assumir uma família que não é dele e que qualquer desconforto dele com isso é sinal de imaturidade, ego ferido ou machismo. Só que quando você parar para olhar com calma, percebe que esse discurso não nasceu da natureza ou da experiência humana ou do bom senso. Ele nasceu de uma narrativa política. Uma narrativa que gosta de dizer ao homem o que ele deve sentir, o que ele deve querer e até o que ele deve sacrificar, enquanto diz a nós mulheres que tudo que fazemos é liberdade e empoderamento. E isso fica muito claro quando você troca os papéis. Quando é a mulher que não quer se envolver com um homem que já tem filhos, ninguém questiona. É considerado normal e vira até slogan. Você não é obrigada a criar filho de outra. Nesse caso, é força, é amor próprio, é empoderamento. Mas quando é o homem que faz exatamente a mesma escolha, aí vira um pecado social e quase um crime de opinião. Ele é atacado, diminuído e tratado como alguém que precisa ser educado pela internet. É a mesma atitude, mas é julgada de forma completamente diferente dependendo do sexo de quem toma a decisão. É curioso ver como um movimento que passa tanto tempo repetindo "meu corpo, minhas regras" tenta negar ao homem o direito básico de decidir com quem ele quer construir uma família. A liberdade feminina vira dogma, enquanto a liberdade masculina vira comportamento suspeito. E é exatamente nesse descompasso que vemos que a lógica só funciona por um lado e por outro é pressão, culpa e manipulação emocional. E o que torna tudo mais incoerente é que desde pequenas nós mulheres crescemos em uma estrutura que nos protege. São leis criadas para facilitar nossa vida, expectativas sociais que nos absolvem de responsabilidade, aposentadoria mais cedo mesmo vivendo mais, discursos que sempre aliviam nossa carga moral enquanto aumentam a dos homens. A sociedade empilha camadas e camadas de proteção sobre nós e depois diz aos homens que se eles não quiserem carregar um peso que não criaram, o problema é deles. E é por isso que tanta gente, especialmente quem pensa de maneira mais conservadora, sente que tem um jogo acontecendo e que os homens são obrigados a jogar com as regras diferentes impostas de fora. A cobrança nunca é simétrica, a narrativa nunca é honesta e essa pressão constante vira uma culpa artificial que não tem nada a ver com moralidade verdadeira. É engenharia cultural disfarçada de virtude. A verdade é que se a mulher pode escolher, o homem também pode. Se a mulher tem limites, o homem também tem. E se a mulher tem direito ao próprio futuro, o homem também tem. E quem tenta negar isso não tá defendendo igualdade, tá defendendo privilégio. E é exatamente daqui que nasce toda a confusão. Não da escolha em si, mas da tentativa de transformar um limite masculino perfeitamente natural em um tabu social. Só que antes de querer controlar o comportamento dos homens, talvez fosse bom que a gente entendesse por que esse limite existe. E é aqui que entra toda a parte biológica e antropológica que forjou esse instinto ao longo de milênios. Quando a gente deixa de lado o que a internet repete e olha para a natureza do homem como ela realmente é, fica impossível ignorar uma verdade simples. O homem não foi moldado para investir sua vida em filhos que não são dele. E isso não tem nada a ver com frieza ou falta de empatia. Tem a ver com milhares de anos de instinto, sobrevivência e estrutura social. Em praticamente todas as espécies, onde o macho protege a prole, ele protege a própria prole, e a humanidade não escapou disso. A mulher sempre soube quem era seu filho, o homem não. E ao longo de toda a história humana, isso cria um comportamento muito específico.
O homem direciona seus recursos, sua força e sua proteção para garantir a continuidade da própria linhagem. E esse instinto foi reforçado geração após geração. E é natural que exista uma resistência quando alguém tenta empurrar para ele uma responsabilidade tão profunda e tão pesada sobre uma criança que não veio dele. Não porque essa criança não mereça amor, claro que merece, mas porque o homem biologicamente sente que está sendo deslocado do papel que a própria natureza definiu. E existe um segundo ponto que ninguém toca porque não é conveniente para a narrativa atual. O amor masculino é sacrificial. O homem ama colocando o corpo dele no caminho do perigo. Ama assumindo riscos silenciosos. Ama carregando o peso da casa, o peso da segurança e o peso da estabilidade. Ama sabendo que, se necessário, ele é quem se desgasta, quem se expõe e quem se coloca por último. Ele não ama só com palavras. Ele ama com aquilo que ele entrega da própria vida. E é justamente por esse amor ser tão profundo e tão caro que ele não pode ser cobrado como se fosse um recurso infinito. O homem não ama de maneira leve ou casual. Quando um homem decide proteger alguém, aquilo tem um preço real para ele. É tempo, é energia, é responsabilidade, é vulnerabilidade. É um compromisso que dura décadas e que ele leva a sério. Por isso, exigir que ele simplesmente aceite assumir um papel de pai em uma família pronta, sem que venha dele a escolha, é ignorar completamente o peso desse tipo de amor. Quando um homem hesita, isso não significa dureza, nem imaturidade, nem insegurança. Significa que ele entende intuitivamente o tamanho da responsabilidade. Ele sabe que assumir uma família não é só estar presente, é sustentar, proteger, guiar, dar direção, colocar o corpo e a vida dele a serviço de algo maior. É abrir mão da própria liberdade para servir ao bem-estar da casa. E qualquer pessoa que leve a família a sério entende porque isso não deve ser feito de forma automática. E é aqui que mora o incômodo. Se esse instinto é tão natural, tão antigo e tão coerente, por que hoje tentam ridicularizar justamente o homem que age de acordo com a própria natureza? Porque admitir a existência desse instinto desmonta toda a narrativa de que o homem tem a obrigação de assumir o que não criou. E desmonta também a ideia de que todo desconforto masculino é machismo. Mas não é. É biologia, é história, é responsabilidade. E nessa tentativa de apagar essa natureza, muita gente acaba impondo ao homem um tipo de sacrifício que ele só deveria oferecer quando nasce dentro dele, e nunca quando é imposto de fora. Quando a gente entende a natureza masculina, a história que moldou esses instintos e o peso real que o amor de um homem carrega, fica inevitável aceitar uma conclusão simples. Ele tem o direito de escolher com quem quer construir uma família. E esse direito não diminui ninguém, só devolve equilíbrio para uma conversa que anda completamente desequilibrada. É curioso como a sociedade atual fala de liberdade o tempo todo, mas só aplica essa liberdade para um lado. A mulher pode escolher, pode dizer não, pode definir limites, pode recusar um homem com filhos e ainda vai ser celebrada por isso. Mas quando o homem faz exatamente a mesma coisa, aquilo vira julgamento moral, vira ataque, vira culpa. É como se a autonomia masculina fosse uma ameaça narrativa que muitos querem impor. Só que a autonomia não é crime. Preferência não é crueldade. E responsabilidade não pode ser empurrada para alguém como se fosse um teste de moralidade. Se a mulher pode decidir o rumo da própria vida, o homem também pode. E isso não transforma ninguém em vilão, pelo contrário. É justamente essa liberdade de escolher que impede relacionamentos baseados em obrigação, ressentimento ou desigualdade emocional. Forçar um homem a assumir um papel que não nasceu dele não cria uma família. Cria tensão, frustração e uma sensação constante de cobrança injusta.
Relacionamentos reais, profundos e sólidos só acontecem quando cada lado entra por vontade própria e não por pressão social. E existe outro ponto que ninguém quer admitir. O homem vive em uma sociedade onde a responsabilidade dele nunca é opcional. Ele é cobrado no trabalho, cobrado na proteção, cobrado financeiramente, cobrado emocionalmente, cobrado juridicamente, cobrado até quando tenta se defender. Então, quando o homem coloca limites claros e diz que prefere construir a própria família do zero, com sua própria linhagem e seus próprios sacrifícios, isso não é insensibilidade. É um ato de honestidade. É ele dizendo: eu quero dar o meu melhor, mas eu quero dar o meu melhor para aquilo que eu realmente escolhi. E esse é o ponto que muitas pessoas evitam. O amor masculino só funciona quando é voluntário. Ele não nasce do medo de julgamento, nem de exigência moral e nem de chantagem emocional. Ele nasce da escolha. Dizer que o homem pode escolher não coloca a mulher em desvantagem, não faz dela menos valiosa e não diminui sua história, mas impede que discursos ideológicos transformem a vida e o sacrifício masculino em moeda barata para corrigir erros que não são dele. A verdade é que todo mundo sabe que equilíbrio só existe quando ambos os lados têm liberdade, quando ambos os lados podem dizer sim e também podem dizer não. Se o lema é meu corpo, minhas regras, então esse lema precisa valer para todo mundo. A liberdade não pode ser seletiva, a autonomia não pode ser unilateral e o respeito não pode depender do sexo de quem tá falando. No fim das contas, ninguém deveria ser demonizado por querer construir a própria família dentro do que faz sentido para si. Isso é responsabilidade, é maturidade, é integridade. E são esses mesmos princípios que mantêm relacionamentos verdadeiros de pé. Duas pessoas que entram por vontade própria, com clareza, com consciência e com respeito mútuo. E não porque foram empurradas para dentro de um papel que não escolheram. E o mais importante, defender o direito do homem de escolher não é um ataque às mulheres. É um ataque às narrativas que tentam sequestrar a liberdade de um lado enquanto blindam completamente o outro. Quando a gente devolve essa igualdade real, a responsabilidade e a autonomia, a conversa finalmente fica honesta. E agora, depois de entender o cenário cultural, a natureza humana e a questão moral envolvida, dá para enxergar esse debate com muito mais clareza. No fim das contas, tudo isso se resume a uma coisa simples: respeito pela verdade e pela liberdade. Se nós mulheres podemos escolher o caminho que queremos seguir, então os homens também têm esse direito. Não dá para falar de autonomia só quando é conveniente. Não dá para cobrar sacrifício só de um lado, enquanto o outro é blindado por discursos prontos. Família é escolha, é entrega e é responsabilidade. E responsabilidade verdadeira só existe quando nasce do próprio coração e não de pressão externa. O homem que conhece seus limites não tá sendo fraco, ele tá sendo honesto. E honestidade hoje em dia virou quase um ato de rebeldia. Se a gente realmente quer relações maduras, sólidas e saudáveis, então cada pessoa precisa entrar nelas por vontade própria, sem chantagem emocional, sem narrativa política e sem obrigação mascarada de virtude. Só duas pessoas que escolhem caminhar juntas, sabendo exatamente o que estão construindo e por que escolheram uma outra. E se você chegou até aqui, obrigada de verdade! O seu tempo é precioso e saber que você passa ele comigo já significa muito. Se puder, deixa um like e comenta o que você pensa sobre tudo isso. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais vídeos. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.